o seu corpo partido. Imagina, seu corpo partido. Então, eu me alegro em estar nesta manhã e dizer: Senhor, eu faço parte contigo. Sou parte de ti. Somos participantes, queridos. Nós somos participantes da morte e da ressurreição em Jesus Cristo. Não somente da morte, mas da ressurreição. Fomos ressuscitados juntamente com Ele. Olha que glória! Nós estamos estudando agora, esses dias, lá no grupo de comunhão, sobre o julgamento eterno, né? É uma palavra, é um assunto muito pesado, mas por outro lado muito abençoado, porque fomos abençoados. O Senhor nos livrou do julgamento, de sermos lançados no fogo, no lago de fogo. Percebe, queridos, o que representa o fato de você pegar esse pão e esse vinho? Você está dizendo: aleluia, estamos livres de ser lançados no lago de fogo. Aleluia, não é pouca coisa. Você não vem só trazer a memória daquele dia em que Ele fez esse ato, mas você está dizendo hoje: faço parte, Senhor Jesus, juntamente com aquele povo que vai participar naquele dia, quando Ele vai dizer: vinde, vinde benditos do meu Pai, recebei para vós o que está separado, preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, Deus seja louvado por isso. Vamos ficar de pé? Vamos dar agradeça aí no seu lugar pelo que o Senhor representa na tua vida, pelo que Ele fez por você. Aleluia. Pai, não é pouca coisa. Muitas vezes passamos desapercebidos da tua glória, de tanto poder que se manifestou naquele dia da tua morte e também da tua ressurreição. Não foi pouco. E por isso, nesta manhã, nós, como parte do corpo de Cristo, estamos neste lugar, declaramos: obrigado, muito obrigado, Senhor, pela tua vida, obrigado pela ressurreição, obrigado pelas promessas benditas de fazermos parte eternamente contigo. Aleluia, obrigado por isso, Senhor. Reconhecemos nesta manhã, porque através do seu amor, o Senhor nos permite vir e dar, Senhor, honra e glória, participando e fazendo isto em memória. É em memória que nós fazemos daquele dia, mas o Senhor está sobre nós todos os dias. Aleluia, pelo seu Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Todos receberam? Amém? Então vamos participar do corpo e do sangue. Aleluia. Quebrou. Veio quebrado. Amém. Nesta manhã nós vamos ter o privilégio de receber uma família que é meia brasileira e meia italiana. Aleluia. Eu quero que vocês saibam que vocês deixaram saudades, né? E é muito bom ter vocês aqui nesta manhã, né? Sejam muito bem-vindos. Amém? Obrigado, pastor. Amém. Comece você. Bom dia, queridos. Será que ele vai ouvir minha voz? Bom dia. Podem se assentar. Hoje nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês e nós temos muitas coisas para contar, mas a gente escolheu algumas para hoje. E a gente quer compartilhar um pouquinho do testemunho que foi esse tempo na Itália. Foram só 3 meses que passou voando. Bom, então, quando começou o ano, a gente sabia que tinha a possibilidade de reconhecer a cidadania italiana, que é tirar esse documento para poder viajar e morar e trabalhar em toda a Europa, por causa da descendência da 5ª geração de avó do Alan italiana. E nós fomos atrás disso, uma prima dele conseguiu e nós começamos a orar sobre isso, porque vocês sabem do nosso coração para missões e da nossa vontade de viajar e ir para outros países e conhecer outras culturas e pregar o evangelho em outros lugares. Então, nós vimos que isso era uma oportunidade para a nossa família, ter esse passaporte. A gente tinha R$0, queridos. Então, Deus precisava fazer muitos milagres para que a gente pudesse ir. Então, nós vivemos milagres nesse tempo e nós cremos que Deus separou esse tempo para nós. Foi um tempo oportuno para a gente conseguir passar esses 3 meses lá. E nós enxergamos o cuidado de Deus sobre nós. Cuidado em cada detalhe. O que a gente quer compartilhar aqui sobre esse cuidado de Deus, não apenas sobre a nossa família, mas sobre todos os filhos. Porque Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Nós separamos alguns versículos aqui que testificam isso. Salmo 145 diz que o Senhor cuida de todos os que o amam. Você ama o Senhor? Então Ele cuida de você. Ele tem prazer e Ele trabalha para isso. Nós precisávamos buscar a Deus para saber qual era a vontade dEle para nossa vida nesse tempo. Senhor, nós queremos ir para a Itália para fazer esse documento. Por onde a gente começa? O que a gente precisa? O que a gente tem que fazer? E muitas portas começaram a precisar ser fechadas para que a gente pudesse ter a porta da Itália aberta. Então, a nossa oração, ela aconteceu ao contrário. Ao invés de Deus abre porta, não, Deus vai fechando porta, vai nos dando sinais para a gente saber que passos a gente precisa dar para poder fazer essa viagem. Tanto na parte financeira,
que a gente não tinha, quanto nos nossos trabalhos, nas coisas que a gente tinha, bens materiais, o que a gente tinha que fazer. Então, eu quero trazer aqui quais foram os passos práticos que nós demos para entender essa vontade de Deus para nós. Porque quando a gente pensa, Senhor, quero fazer a Tua vontade, mas Deus gosta que a gente ore de maneira específica, porque Ele nos responde de maneira específica. Então, Senhor, oramos pelo trabalho, oramos pelo dinheiro que precisava acontecer, por uma série de coisas específicas. A gente tomou uma posição. O primeiro passo que a gente deu foi: vamos nos posicionar em buscar a vontade de Deus. Tomamos essa atitude. Tomamos a atitude de buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E aí a gente lembra do versículo de buscar o teu reino em primeiro lugar. E os demais coisas serão acrescentadas. E, glória a Deus, Ele fez isso. E Ele acrescentou todas as coisas. Salmo 119 tem uma partinha que fala: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Irmãos, nós fomos muito felizes nesses 3 meses. É claro que nós sentimos saudade dos nossos pais, dos nossos amigos, de vocês, mas nós fomos muito felizes. Deus cuidou de nos dar alegria para esse tempo, para enfrentar todos os desafios, porque quando a gente chegou lá, era só nós 2 e os 2 filhos. A gente não tinha ninguém para contar. E a gente fez oração específica para Deus cuidar dos detalhes, para Deus colocar pessoas certas no nosso caminho. Queridos, nós tínhamos os melhores vizinhos. A casa do lado era uma família de um casal com 3 filhos adolescentes, que nos receberam. A gente comia junto, jantava junto, eles deram brinquedos para o Mateu, eles foram nos cuidando, eles têm a idade dos nossos pais. Então, assim, Deus colocou essa família do nosso lado. A casa, o Senhor preparou uma casa muito além do que a gente esperava. A cidade onde a gente morava era uma cidade muito calma, muito tranquila, a gente podia sair na rua. Lá eles têm, aqui é uma curiosidade, ninguém guarda o carro na garagem. As casas têm garagem, mas elas servem de depósito, porque tem tanta segurança que os carros ficam na rua, estacionados, à noite. Assim, coisas que a gente não sabe explicar. Mas Deus cuidou de nós em todas as coisas. Salmo 9 diz que os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Mais uma vez, nós vimos o Senhor intervindo sobre cada passo da documentação, porque, no geral, era um processo que a gente tinha que mostrar esses documentos brasileiros na prefeitura, eles verem que era verdadeiro e falarem: ok, vocês têm descendência italiana, pode ter o documento italiano. Então, isso envolvia a polícia, envolvia a prefeitura, envolvia consulado, uma série de pessoas de cargos públicos que era a fulana, a secretária, a pessoa que pegava o papel na mão e tinha que resolver. Nós oramos por cada uma dessas pessoas. Deus intervém, coloca na mão da pessoa certa, abrevia o tempo. Depois o Alan vai contar um pouquinho mais sobre a parte do tempo. A gente tinha o objetivo de passar 3 meses, porque esse era o plano, o planejamento da viagem, tanto por causa do dinheiro, quanto porque era o tempo de visto que eu tinha para ficar lá. Se essa documentação se enrolasse ou passasse desses 3 meses, eu ia ter que voltar sozinha com as crianças e o Alan continuar lá. Então, ia ser muito ruim para nós. Mas o Senhor foi fiel e Ele abreviou o tempo. Nós pagamos uma assessora, que é a pessoa responsável por cuidar dessa documentação e levar os papéis nas prefeituras, e ela falou para nós: ela não é cristã,
assim como 99,9% da Itália, né? Cristã protestante. E ela falou assim para nós: olha, eu nunca vi um processo ser tão rápido como o de vocês. Isso não existe, isso não acontece aqui. E nós falamos para ela: mas nós sabemos que foi Deus que cuidou disso. Aí ela: foi sorte, né? Foi o trabalho das pessoas. Ah, tá bom. Ela não quis acreditar nisso, mas nós sabemos que foi o Senhor. Amém? E vou resumir aqui a minha parte, passar para você. Nós vimos cada sinal que o Senhor foi dando e foi respondendo através de jejum, através de oração, através de orações específicas. Vou contar rapidinho uma delas. Eu estava de licença maternidade do Luca e precisava voltar a trabalhar em junho. E até junho, a gente ainda não tinha certeza que ia para a Itália. Nós nos preparamos para ir, nós fomos no comecinho de setembro. Então, julho e agosto era o nosso prazo assim, limite para comprar as passagens. Então, eu precisava tomar uma decisão de sair da escola ou voltar para a escola. E o que eu ia fazer, que eu não ia receber nada? Queridos, Deus respondeu sobre a minha saída da escola. No final da licença, Senhor, eu preciso de um sinal, porque eu quero sair da escola e a gente estava fazendo tudo para ir para a Itália. E todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme o seu propósito. Por quê? Estava perto de junho chegar e eu precisava tomar essa decisão. E um dia eu vi algumas fotos publicadas na escola sobre algo... acho que vou dar esse detalhe aqui. Essa intervenção de coisas espirituais de matriz africana e essas religiões na escola, sendo que não é uma escola religiosa. Então, eu vi algumas fotos de outras religiões e coisas não apropriadas, que eu falei, meu Deus, eu fiquei impactada com aquilo. Crianças fazendo adorações a outros deuses dentro da escola. E, naquele momento, Deus falou para mim, esse não é o lugar que eu tenho para os teus filhos. Porque se eu tivesse que voltar, o Mateus ia comigo. E eu falei, amém. Queridos, eu fiz a minha cartinha de demissão. No dia seguinte que acabou a minha licença, eu fui lá e eu entreguei. Sabendo que eu poderia sair com R$0. Sabendo que eu ainda tinha R$0 para ir para a Itália. Mas nós caminhamos em passos de fé. Uma semana depois, o RH me liga, olha, nós não vamos descontar o seu aviso. O dinheiro que nós recebemos, nós fechamos a assessoria e demos a entrada na documentação. Então, jejum, oração e perguntas específicas para o Senhor foram as coisas que nos levaram e nos trouxeram da Itália. Amém? Agora conta a sua parte. Amém. O Senhor continua fazendo por nós, né? O ímpio amontoa e o Senhor traz na nossa mão. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Flavinha falou, estamos sem saída, né? Não dá para eu voltar para a escola e nós vamos para a Itália. Eu falei, tá bom. Como ela disse, R$0, né? E quando a gente recebeu essa informação de que a escola pagaria a saída dela, os direitos, enfim. E quando a gente descobriu o valor, eu falei, eu não acredito. Era o mesmo valor da assessoria que a gente precisava pagar. O nosso apartamento estava para venda há 2 anos. No mês seguinte, saiu a venda do apartamento. No meio disso tudo, nós vendemos o carro, saiu também rapidamente. Para vocês terem noção do tanto de fé que a gente teve que caminhar, o dinheiro do apartamento chegou nas nossas mãos depois de 10 dias na Itália.
Então imagina como que estava o meu coração de saber que a próxima compra do mês não teria, se o dinheiro não tivesse chegado. Sabendo que a Itália é em euro é 5 vezes reais. Então, foi muita fé, irmãos. De fato, foi muita fé, muito passo a passo, muito devagar, como se diz na Itália, piano, piano. E a gente, a cada dia, tentava ouvir o Senhor e tentava entender o que tinha que fazer no dia seguinte, né? Falando um pouquinho do tempo que a gente, que a Flavinha falou, né? Normalmente esse processo que a gente faz demora de 3 a 6 meses. Nós estávamos conscientes disso, porque depende de consulado brasileiro, depende de tantas secretarias, né? E a gente sabia que se desse os 3 meses dela lá, ela teria que voltar com as crianças. Na verdade, a gente tinha que voltar tudo junto para eu voltar de novo e terminar o processo. Nós sabíamos disso, mas a nossa oração foi: Deus, nós não temos condições disso, é esse tempo aqui. E nós fomos mesmo assim, né? A nossa intenção primária não era de ficar na Itália, estamos aqui, né? Voltamos. O que aconteceu? Quando nós entregamos os documentos, a gente entregou num tempo bom, né, para finalizar, e esperando notícias, né? Uma parte do processo a gente precisaria da resposta do consulado de São Paulo. Nós sabíamos que o consulado de São Paulo estava demorando em dar essa resposta. E aí nós vamos lá e falamos com Deus de novo: Deus, nós precisamos que essa resposta venha rapidamente. E assim, para quem está precisando de uma resposta rápida, esperar uma semana é muito tempo. Né? O nosso coração estava bem ansioso. E nisso nós marcamos uma reunião com a assessoria infelizmente nós vamos ter que passar o tempo, vamos ter que ultrapassar, porque não está chegando essa resposta, vamos lá. Irmãos, nós marcamos a reunião com a assessoria na segunda-feira, hora de almoço, mais ou menos, e eles falaram assim para nós: não tem jeito, vocês vão ter que ficar mais 20 dias na Itália. Não vão voltar dia 1º de dezembro, vocês podem agendar esse retorno para vocês dia 20 de dezembro, porque não vai dar tempo de você terminar. E eu fiquei daquele jeito, né? Eu falei: Deus, não é possível, não faça isso, me ajude com isso. Enfim, nós encerramos a ligação planejando. Liguei para a pessoa que comprou as minhas passagens, falei: olha, vai ter que adiar, não tem jeito, a gente vai ter que voltar depois. E o processo estava acontecendo. A assessoria foi incisiva, eles não tinha jeito. Enfim, graças a Deus a moça das passagens não deu andamento no processo, porque no dia seguinte o assessor me liga de manhã e fala: Alan, preciso falar com você urgente. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu, né? Falei: deu problema no sistema, deu problema em documentação, alguma coisa aconteceu. E aí, ele me falando e tal, falou: escreve aí. Aí eu comecei a escrever. Aí ele: Alan Stato Riconosciuto Cittadinanza. Significa: o Alan já é reconhecido cidadão. Irmãos, naquela hora eu larguei o telefone, comecei a chorar, agradeci a Deus. Foi no dia seguinte. Foram horas depois. O que aconteceu? A oficial ligou para ele e falou: olha, já recebi a notícia do consulado, ele já está com a cidadania reconhecida. Finalizou o processo dele, ele já pode ir embora quando ele quiser. Amém? Então, 26 dias da entrega dos documentos até essa resposta. Sabe quando que isso acontece? Nunca. Depois eu falei com o assessor, eu falei: me fala a verdade, isso acontece? Ele: não acontece, é no máximo 2 meses para ter uma resposta, né?
e não precisamos gastar pelo menos mais uns 20 mil reais, né? Que seria o que nós iríamos gastar. E o Senhor fez isso por nós. Amém? Oi? Ah, sim. Em todo o tempo do processo, né, cada coisa que acontecia, a gente comentava, né, com o pastor Roberto, colocava no grupo ali e falava, gente, nós precisamos de oração para isso. E as orações, certamente, gente, com certeza, parece que a gente sentia as orações acontecendo lá, porque as coisas aconteciam muito depois de oração, né? A última coisa que aconteceu foi no nosso retorno, antes de ontem, que estava muito claro que foi a mão de Deus, assim. Nós compramos as passagens com bagagens. Não faz sentido nenhum eu comprar 3 passagens sem bagagem para quem vai ficar 3 meses, não é mesmo? E nós compramos. Só que nós chegamos na hora de voltar, o pessoal da companhia disse para nós, olha, não tem bagagem. Vocês compraram uma passagem sem bagagem. Eu falei, mas qual é o sentido disso? Né? E o detalhe que o retorno, a gente estava falando com italianos em italiano, nesse nosso italiano de 2 meses. Então imagina como que não era, né, palavra por palavra. E os italianos, eles são assim, amáveis, mas quando é para ser mal educado, conseguem ser com categoria. E aí eu falei, senhora, olha, está acontecendo um erro de sistema. Aconteceu isso no Brasil, quando a gente veio e tudo mais. Ela falou, no Brasil é tudo esvalhato, tudo bagunçado. Eu falei, não é não. Se tem uma coisa que a gente sabe, ser organizado limpinho, né? E aí ela falou, é tudo bagunçado, você não tem direito de passagem, eu estou vendo aqui no meu sistema, não quero mais falar com você. Vai falar com outra pessoa. Eu falei, olha, eu só tenho você para falar, vamos conversar. Não, fechou lá a cabininha e foi embora, não queria mais falar comigo. Nisso, irmãos, a gente estava falando de mais ou menos 350 euros, quase 2 mil reais. Eu falei, gente, eu não vou desembolsar 2 mil reais assim, por causa de bagagem que eu paguei e falta de comunicação. Não. Bom, a ansiedade veio, fiquei nervoso e tal. Resumindo a história, eu conversei com um amigo, falei para a Flavinha, gente, a Flavinha é incrível, tá? Incrível. Ela com o Luca no colo, eu falei, ela está orando. Eu falei, eu sei que ela está orando. E eu lá tentando resolver e... Só sei que passou uns 20 minutos dessa bagunça toda, eu tentando conversar, não queriam falar comigo, mal educado e tudo mais. Eu cheguei, parei no guichê e falei assim, moça, por favor, me ajuda. Aí a moça, me ouvindo, não sei, gente, não sei, é milagre. Foi pegando, sabe essas etiquetas que colocam em bagagem? Ela, qual que é a sua bagagem? Eu falei, essa daqui. Ah, tá bom. Aí ela colocou, como é que é o problema? Colocou a etiqueta, foi passando as bagagens, foi embora. Eu só olhei na etiqueta, que se era o meu nome, e era o meu nome. Ela passou, ela falou assim, eu estou vendo que você está com 2 crianças aí, eu vi tudo o que aconteceu. Boa viagem, arrivederci. Eu, arrivederci, bate, Dio te bendica, fui. Fui embora. Não quis nem perguntar se tinha custo de nada, fui embora. Isso é só entraves que a gente vai vendo, se é inimigo, se é pessoa, eu não sei. Só sei que o Senhor livrou e a gente conseguiu ir embora. Amém, queridos? Então foi um tempo muito bom, assim, para nós como família. Nós somos uma realidade de muitos valores, né? De recursos financeiros, assim, para dar. A gente realmente ficou numa casa que a gente não ficaria no Brasil de jeito nenhum. Alugamos carro que a gente não alugaria aqui, tivemos tudo do muito bom e do muito melhor, pela total misericórdia assim, de Deus mesmo. E nas primeiras semanas, a gente tentando entender o que Deus estava fazendo com a gente, eu olhei para a Flavinha e falei, olha onde a gente está, e olha o que nós estamos vivendo. Em um dos momentos eu falei para ela, é muito bom, isso aqui é tudo maravilhoso, mas não está no nosso coração isso. A gente aceita, porque o Senhor cuida de nós. Mas
Vocês entendem a parte de ostentar aquilo, a parte de dizer, olha, nós estamos aqui. Eu olhava para ela e eu falava, eu só quero você e os meus filhos. Não importasse se fosse um apartamento de 50 metros quadrados. Se eu tiver você, os meus filhos e Deus aqui, tá bom. E nós tivemos dias incríveis com Deus, com o Matteo. O Matteo está falando italiano, então se vocês quiserem aprender italiano, falem com ele, não comigo, tá bom? E assim, foi um momento de união, assim, de família muito forte. Matteo orando lá com a gente sentava para almoçar, ele, vamos fazer oração. Aí, orava. Muito, muito bonitinho. A gente aprendeu muito do Senhor nesses dias. E, falando um pouquinho aqui da parte da realidade da igreja lá na Itália, eu acho importante a gente trazer isso. Qual foi a nossa visão de como que está o cristianismo lá? Itália é católico, né? 100%, vamos assim dizer, católicos, e até aí acho bom, né? Ter um ensinamento moral cristão, eu acho que faz sentido sim, mas a gente queria entender qual a profundidade, né, de um coração rendido ao Senhor, né? E a Flavinha falou dos nossos vizinhos. O primeiro impacto que eu tive foi quando um deles, 14 anos, muito esperto, muito sabido, né? Ele chegou em casa e nós estávamos assistindo vídeo de clipes evangélicos, de músicas cristãs. E eu falei, você sabe o que é isso? Ele, não sei. Eu falei, isso é uma igreja. Aí ele, não é uma igreja. Eu falei, é uma igreja. Aí ele, como assim uma igreja, né? Eu falei, aqui na Itália não tem igreja? Ele falou, tem, mas não é assim. Eu estava tentando, eu não queria acreditar que ele não conhecesse outro tipo de igreja. Mas até que ele falou assim para mim, ele falou assim, na Itália não tem outra religião, é só o católico, não tem outra igreja. Aqui não tem uma outra forma de pensar. Parece que é uma coisa até que meio montada ele falar isso. Mas depois eu entendi que, de fato, não existe outra forma de entender a religião. É só católico. Não tem, por exemplo, um centro espírita, não tem um centro budista naquela região onde a gente estava. Não existe outra forma de entender a religião a não ser o catolicismo. E o catolicismo está dentro das escolas, com o ensino religioso, está dentro da cultura enraigada totalmente. E eu falei, bom, ok, vamos entender melhor isso. Nós procuramos igrejas lá, nós encontramos uma igreja batista, centenária. Eu estou falando aqui de uma civilização de 5.000 anos, tá bom, gente? 5.000 anos antes de Cristo já havia pessoas ali, tá? Então é coisa de muitos anos. A Igreja Católica faz a sua presença ali, logicamente, há 2.000 anos atrás, né? Um pouco menos, por conta da dispersação, enfim. E aí, a terra ali, a gente encontrou essa igreja evangélica, batista, bem tradicional batista, aquela coisa de culto totalmente dirigido pelo pastor, no caso era uma pastora. Estranho, né? Uma igreja tradicional com uma pastora à frente, estranho. E a reunião ela é totalmente programada, né? As orações elas são lidas, a pregação ela é lida e falada pouco, as músicas são ainda da harpa cristã, totalmente dirigido dessa forma. Oração espontânea não tem, qualquer intenção espiritual não existe. E a gente se juntou com essas pessoas por alguns fins de semana, porque a gente precisava congregar e ouvir de Deus de alguma forma. Eu percebi que realmente tem uma influência, uma fala pensada no social,
Então, foi falado sobre feminismo algumas vezes, foi falado sobre racismo, sobre questões climáticas, né? E eu percebi, assim, um lugar de reunião, né? E aí me fez entender que nós estamos muito bem em relação ao Evangelho. Pode agradecer a Deus por isso. O Brasil tem produzido coisas muito importantes, teologias muito boas em relação ao Evangelho. O que a gente tem ouvido aqui, nesse lugar, tem verdade. Não é uma coisa religiosa, tradicional. A gente vê Jesus Cop e tantas outras igrejas produzindo teologia da forma que está produzindo. Eu gosto, me faz bem entender isso. É lógico que tem os seus excessos, nós temos as nossas questões aqui no Brasil, com tanta mistura, né? Mas mesmo assim, poder se reunir, poder orar junto, poder falar em línguas, poder sentir as pessoas, ter grupo de comunhão, olhar nos olhos, falar do que sente, falar do que precisa, né? Pedir a ação do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, nós estamos vendo aqui. Nós ficamos sem abraço por 3 meses, hoje já encheu nosso potinho de abraço, foi muito bom ser recebidos por vocês, o que a gente não via lá, né? É algo muito frio, tenho que dizer assim. Caminhando um pouquinho mais, eu vou entrar aqui numa palavra, mas eu quero antes contar uma curiosidade que eu quis, né? Nós fomos para um lugar da Sardenha, onde a gente ficou. Sardenha é uma ilha, nós fomos para o leste da Sardenha, onde tem o maior número de pessoas centenárias ali. E eu vi ali a presença de uma igreja católica grande. E nós visitamos, fizemos ali o tour, tudo mais. E essa pessoa, a nossa assessora que estava nos guiando, eu perguntei para ela sobre fé. Falei assim, olha, como que é a história da igreja aqui? Ela, né, como que é? Primeiro eu perguntei, como que é a história da igreja nesse lugar? Ela falou, olha, as religiões aqui, que eu saiba, sempre existiu. Tá bom. Tá, mas a igreja católica é recente, sim. Temos 200 anos não, 2.000 anos praticamente de igreja católica, né, ali. Acontecendo, né, um pouco menos. E ela me falou, tem igreja católica. Eu falei, tá, mas as pessoas vão à igreja, como é que é isso? Os mais velhos não, os mais novos nem tanto. Eu falei, tá bom. Igreja protestante. Ela falou, aqui tem protestante, é para os estrangeiros. Quem é estrangeiro vai na igreja protestante. Eu falei, mas não tem. Ela falou, pouquíssimas, irrelevante. Querendo me dar algum recado, né? E eu falei assim, tá, e Jesus? O que significa Jesus? Sim, Jesus. Italiano, né? Faz parte da igreja. Aí eu, como assim? Eu perguntando e não deixando passar a minha indignação, né? De uma resposta fria dessa. Jesus, tá, Jesus. Eu falei assim, mas as pessoas creem que ele ressuscitou? Que ele foi alguém na história? Sim. Não. Bom, não dava para se conversar mais, porque ela se percebeu que ela não queria falar de si mesma, né? Acho que talvez eu estava tocando em alguma ferida, não sei. E ela falou, na minha família não tem religião, eu não acredito em nada e tudo bem. Que essa é uma realidade de muitos, né? Inclusive a gente encontrou um pastor que ele nos relatou que tem pessoas que frequentam a igreja batista há muitos anos e não são batizados. Ele disse que batizou recentemente uma senhora de 80 anos.
porque não era batizada e ia na igreja desde criança. Numa igreja batista, dá para entender o que é isso? Não, na verdade não foi ensinado que o batismo tem que ser feito, né? Foi se tratado o evangelho como algo meramente intelectual, e não é por aí, não é verdade? Enfim, eu fiquei bastante impactado com isso, até um pouco triste, porque falaram do meu amigo, fizeram assim para Jesus, para o meu Senhor, por aquele que me tirou do império das trevas e me trouxe para a luz, e deram os ombros para ele. Em um momento eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu falei: Senhor, como é isso? O Senhor não se revelou aqui, o que acontece? Amém. E aqui em Mateus 16, quando Pedro, proclama Jesus como Cristo, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia, Filipe, Mateus 16, tá bom? Estou no 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Um dizem ser o João Batista, outros dizem ser o Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois eu digo também que tu és o Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí continua. Foi essa mesma pergunta que eu fiz para essa mulher. Quem é Jesus? O que você acha dele? O que te parece Jesus? Para ela, para o Simão aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te pergunto hoje, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Ele que abre o entendimento? Quem é Ele que traz a vida para que a gente possa viver nesse mundo que é sem forma e vazio? Quem é? E quando o Pedro fala aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu imagino que Jesus deve ter dado uns pulos e falado: Yes! É isso aí, Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa fé, sobre esse lugar onde você pisou, sobre isso que você falou, sobre essa confissão, eu vou edificar a minha igreja. Amém? Até isso, para a cultura católica, pelo pensamento católico, quando eles falam isso, eles colocam o Papa, que é o Pai, é o Pedro, e eles dizem que sobre essa pedra, o Papa é a fé principal, Tem toda uma história em volta disso, precisa de detalhes. Mas não é bem sobre o Papa, mas é sobre a confissão que Pedro falou. Sobre o que saiu pela voz de Pedro, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Jesus que está dentro do seu coração. Você confessa a Ele? Você tem isso firmado nas suas estruturas de fé? Isso está dentro de você? E é sobre isso que o Senhor vai edificar a igreja dEle. E a igreja dEle, a Tati colocou aqui para nós, agora somos sou eu e vocês, e juntos também somos igreja. E é sobre essa confissão de fé que nós temos que caminhar, dizendo que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando eu cheguei lá, eu estava com esse versículo na minha cabeça, sobre o versículo aqui que fala: pois eu te digo que tu és o Pedro, sobre essa pedra edificaria a tua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre elas. Irmãos, eu confesso para você que em algum momento, nesse tempo que eu estive lá, eu falei: nós perdemos como igreja. De eu ver a frieza, de eu ver a falta de Jesus, de eu ver as pessoas não querendo saber, eu falei: nós perdemos. Perdemos em quantidade, perdemos em tantas coisas. Mas eu falei: acho que não. Espera aí, deixa eu alinhar esse meu pensamento. Não é a porta da igreja que tem que ficar fechada, se protegendo do inferno. Essa era o que eu tinha na minha mente. É a porta, nossa porta aqui, fechada, se protegendo dos ataques do inimigo, se protegendo da cultura, se protegendo das coisas da escola, se protegendo do inferno. Não, é as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja. Amém? É o inferno que tem que se proteger de nós. É o inferno que tem que se fechar no canto deles e ficar com muito medo da igreja. Amém? Não é nós que temos que ficar cuidando aqui, olha, não, mas o inferno está ali, não, mas olha o carnaval, olha, mas a cultura, mas estão... Não. É nós que temos que falar: olha, existe o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se mude, se arrependam. Ele vem, e quando ele vir, meu irmão, muda. É nós que temos as ferramentas para atacar o inferno. É nós que temos a pedra viva para jogar, explodir nos corações das pessoas e elas caírem em si e falar: ei, estou errado, estou vivendo por mim mesmo, estou vivendo. Amém? Somos nós que temos que entregar as sementes de fé para as pessoas, aonde a gente tiver que andar, o que a gente tiver que fazer. A influência para esse mundo é da igreja, não é do inferno. E o inferno, ele vai atacar. Pode atacar. Nós temos um general que nos protege, que nos guarda, que nos livra do mal. Amém? A Flavinha está fazendo um gesto ali, eu não sei o que ela quer dizer. Essa é a mensagem, amém? O Senhor nos levou, o Senhor nos trouxe mais fortes, com certeza, com uma fé mais firmada, vendo uma realidade de muita facilidade, de muita tranquilidade. Como a gente falou, a gente andava de noite, andava de dia, não nos preocupamos com assalto, coisas de tipo 0. Até foi difícil nos primeiros dias, que a gente ainda trancava a porta, fechava carro, andava com o celular guardando e tal. E depois agora a gente precisa voltar a ter mais cuidado. Toda essa beleza com uma realidade, vou falar, com uma realidade de um coração frio, de um coração que não conhece o nosso Deus. Amém? Infelizmente. Mas o Senhor tem planos dele. Os planos são dele, a direção é dele, o sustento vem dele. Nós não sabemos o passo próximo, nós não sabemos o que vai ser daqui a um mês, nós não sabemos. Nós estamos nesse momento desempregados, né? Estamos na casa dos nossos pais e nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai enviar novamente, se o Senhor vai dar uma outra direção, se o Senhor vai falar: fica aqui, ainda não sabemos. Então nós continuamos querendo aí as orações de vocês, para que com essa chave da cidadania nas nossas mãos, com esse passaporte, a gente possa
continuar trabalhando com Ele, para Ele, seja aqui, seja lá, seja acolá, aonde Ele nos dirigir. E isso não é só para mim, né? Só para eu, Flavinha, Mateus e Luca. É para nós como igreja, porque nós somos daqui. Amém? Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nós firmamos uma aliança com o pastor Roberto antes de ir, dizendo: nós somos daqui. Não importa se a gente estiver lá do outro lado do mundo, nós somos daqui. E nós, sendo parte desse corpo, se a gente for, vocês estão indo junto com a gente. E ir junto com a gente significa sentir as mesmas dores que a gente. E as mesmas alegrias também. Porque eu tenho certeza que ficou uma semente no coração do Eric, que foi o assessor. Quando eu falei para ele, eu sei o que aconteceu. E ele falou: foi sorte. Eu falei: não foi sorte. Aí eu falei: foi Deus, Eric. Aí ele falou: é o nosso trabalho também, né? A semente está lançada, se você quiser deixar cair, deixa. Amém, queridos? O Senhor vai dar a resposta para nós como corpo. Certo? Vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar para que a rocha esteja cada vez mais viva no seu e no meu coração. Para que essa confissão do Cristo, o Filho do Deus vivo, seja conosco, intensamente e inteiramente. Pai, eu oro em nome de Jesus, primeiro te agradecendo, Senhor, por esses 3 meses que nós tivemos longe de casa, e que nós podemos ver ali que nós somos uma casa, e a nossa família é uma casa, e o Senhor nos abençoou dessa forma. E hoje, Senhor, estando de volta para essa casa, eu quero abençoar os meus irmãos com fé, declarando que sobre a vida deles está a semente do Evangelho, que é a rocha Jesus Cristo que habita nos corações, e que sobre essa rocha o Senhor vai edificar uma igreja influente, uma igreja que o inferno vai ter que tremer, uma igreja que as portas do inferno não vão prevalecer, e que nós não perdemos, Senhor, nós estamos vencendo porque o Senhor já venceu, e nós ainda temos muito trabalho pela frente, mas o Senhor é conosco, e nós oramos pelos próximos passos, seja para a minha família e seja para o futuro dessa igreja. Oramos para que o Senhor venha e continue mostrando, clareando a Tua vontade sobre as nossas vidas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre essa rocha nós vamos nos firmar a cada dia. Obrigado, Jesus, que nós estamos de volta. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero convidar você a dar uma salva de palmas para Jesus, pela bondade, misericórdia, graça que usou com a vida do Alan, da Flávia e dos seus filhos. Glória a Deus. Deus é bom. É bom conhecer o Senhor, não é? É bom servir ao Senhor. É bom ser guiado pelo Espírito Santo. Sim ou não, né? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o culto aqui. Em seguida nós vamos